A pureza está no coração. Aí Kardec vem e fala assim, essas religiões que falam, que dão mais importância à forma, essas religiões só vão fazer fanáticos. Essas religiões vão só fazer cegos. Essas religiões só vão fazer supersticiosos. Ele não fala assim, o que importa mesmo é a pureza do coração. E aí, gente, a gente tem que fazer uma autocrítica, né? Será que nós espíritas, será que Kardec, quando ele fala as religiões, ele exclui o espiritismo? Ele excluiu o espiritismo lá da época. E nós? Será que nós também não estamos dando mais importância à forma do que ao conteúdo? Será que a gente não está impondo o dedo para os outros e falando assim, isso não é espiritismo? Porque tem lá, você chega num determinado centro, como já aconteceu aqui nessa casa. Essa casa ganhou um busto de Allan Kardec e o busto estava assim, encostado num canto e todo mundo, olha lá, espiritismo não pode fazer isso. Será que isso é mais importante do que a caridade que se faz num centro espírita? Será que isso é mais importante que o bem que a gente faz servindo de comunicação da espiritualidade com o mundo material, para a gente pegar e falar assim, não, esse médium aí não é bom porque a hora que ele recebe ele estribucha. Espírita não pode estribuchar, pá. Não, gente. Então, será que a gente não está dando mais valor à forma do que ao conteúdo? Nós que entendemos a necessidade da conduta, da disciplina, a gente explica, a gente fala, mas a gente tem que dar valor ao que é do coração, ao que é da essência, da caridade. O espiritismo, ele se caracteriza, não é por causa dos seus princípios básicos. O que trouxe o espiritismo até aqui, até nós, desde a época de Kardec até agora, não foram as práticas espíritas que eram rígidas. Não, o que trouxe o espiritismo até nós foi a caridade, foi a consciência nossa de que o espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo na sua essência, é a bondade de coração, é a bondade, é a pureza de alma. Nós estamos aqui para nos elevarmos a Deus. E a gente só vai se elevar a Deus a hora que a gente conseguir pureza no coração, que a gente conseguir nós nos purificarmos e nos progredirmos até Deus. Isso me faz lembrar uma história que eu tentei puxar pela memória para ver onde eu li essa história, mas nessas coisas que a gente lê pelas madrugadas aí, né? Era uma historinha que se passa no tempo de Jesus, logo depois que ele veio à Terra, logo depois também da queda de Jerusalém para o Império Romano, lá depois dos anos 70, o cristianismo ainda não estava florescente, mas não estava fixado ainda. E nesse caldo cultural ali, havia muita cristão ainda que era apegado às práticas judaicas, ainda estava assim meio misturado a coisa. E no vilarejo de Betânia existiam dois artesãos que faziam potes de barro, o Samuel e o Benjamim. O Benjamim era uma pessoa assim, era um judeu, que eles tinham convivido com Jesus, tinham assistido algumas passagens de Jesus, quando Jesus andou pela Betânia, mas eles não estavam assim ainda convencidos do cristianismo. Sabe, hoje em dia a gente vê pessoas que você pergunta, você é espírita? Não, eu sou simpatizante.
simpatizante do espiritismo. Aí você pergunta, você é católico? Ah, sou católico, mas não sou praticante. Então, a pessoa tá, mas não tá, é, mas não é. Eram esses dois aí, eles estavam desse jeito. Eles eram judeus e gostavam das ideias do Cristo. O Benjamin, os dois eram oleiros assim, muito hábeis, né? E o Benjamin era muito aferrenho e muito aplicado a essas práticas exteriores, principalmente com relação à prática de purificação antes do trabalho. Ele falou assim, antes de eu começar, tomo meu banho ritual, faço as minhas orações, e aqui eu vou fazer meus potes e meus barros e tal, e começa a trabalhar. E às vezes o Samuel fazia um barro, fazia um pote mais bonito que o dele, ele ficava com inveja, sabe? Ele falava assim, eu tenho inveja daquele pote, ficou melhor que o meu. Mas ele falava, não, pelo menos eu estou limpo aqui, está tudo certo. O Samuel não, o Samuel era diferente. Samuel lavava as mãos, tomava, mas ele dava mais importância às condições interiores, ele estava preocupado em fazer o bem, em ser caridoso. E um dia o Samuel acordou triste, porque ele foi trabalhar triste, com a ideia de que um vizinho tinha perdido toda a colheita numa tempestade. E ele estava ali pensando em como fazer para ajudar aquele vizinho. E estava ali, então, nesse mesmo dia, nessa hora que ele está preocupado, chega no vilarejo de Betânia um viajante que estava todo imundo, já fazia dias que estava no deserto, que estava vindo para lá, e ele passa pela oficina do Benjamin. Aí ele pede, então, você tem um pouco de água para mim? O Benjamin vira para ele e fala assim, ah, não, sujo desse jeito, você não vai entrar na minha oficina, não. Você, com um olhar de desdém, assim, né? Ó, você vai lá, tá ali, ó, você se limpa ali, depois você vem que eu te dou a água. Aí o viajante saiu e foi indo para o lado da oficina do Samuel. O Benjamin, que sabia, falou assim, ah, eu vou pegar o Samuel cometendo uma transgressão da lei, e foi atrás do viajante. Aí a hora que o viajante chegou e falou assim, eu estou precisando de água, estou com muita sede. O Samuel estava ali preocupado com o vizinho e tal, olhou, deu um sorriso acolhedor e tal, foi lá, pegou o pote de água e deu pro viajante. O viajante tomou aquela água. Nessa mesma hora, toda a oficina do Samuel se toma de um azul celeste, fica toda iluminada, e aquele viajante se transmuda, se parece quem ele realmente era Jesus Cristo. Falou para Samuel assim, olha, acho que você não vai gostar, né? Brincando com Samuel assim, falou assim, o pote do Benjamin era muito mais bonito que o seu, mas a sua água foi a água mais doce que eu já tomei na minha vida. E desapareceu, subiu aos céus. O Benjamin, que estava do lado de fora, que tinha assistido a cena, entrou dentro da oficina do Samuel, se ajoelhou ao pé do Samuel, começou a chorar, pediu perdão. E os dois ali, na mesma hora, se abraçaram, se confraternizaram. E depois essa historinha conta que eles se transformaram em bons cristãos, os dois. Tudo isso para dizer que o que importa não é o exterior, é o interior da gente, tá? E assim a gente chega ao final da nossa conversa, dizendo então, passando então para os recadinhos. Os recadinhos, o primeiro recado é a respeito da nossa cesta básica. Continuamos com a campanha. Quem tiver alimento não perecível, gênero de primeira necessidade ou material de limpeza, pode trazer em qualquer quantidade. Temos os itens de artesanato, temos a nossa colcha de retalho que estamos vendendo, que está muito bonita e que nós estamos vendendo uma ação entre amigos, que é para a gente ver se
se angaria fundos para manutenção da casa e também para atender as nossas obras de caridade. E assim então a gente termina agradecendo a presença de todos, agradecendo a paciência do pessoal da internet, agradecendo a todos por esse momento, e vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, feita essa harmonização, para a gente ir para o paz. Vamos então, em nome de Jesus, numa prece de agradecimento, elevar o nosso pensamento a Deus, com uma prece de Pai Nosso feita em pensamento. Pai nosso que estais nos céus, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Eu já ia me esquecendo de dizer, não esquece, curte, comenta e compartilha. Não esquece de ativar o sininho.